prepare o coração, porque Deus quer falar com você. Em Gênesis capítulo 10, quando descreve os descendentes de Noé, depois do dilúvio, descreve Éber. Éber, então, seria um dos trisnetos de Sem, filho de Noé. Nesse sentido, podemos afirmar que o povo hebreu descende de Sem, ou seja, é um povo semita. Por isso que os judeus também são chamados de semitas. São descendentes de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. E é descendente também, e dele vai vir Éber e Abraão. Então daí sai o termo hebreus. Aquele que veio de Sem, semita, gerou Éber, hebreu, que veio o hebreu, Abraão. Então nós vamos agora, caminhamos pelo segundo termo, israelitas, Israel. Depois de serem chamados de hebreus, o povo de Deus ao longo da história passou a ser chamado de israelitas. Abraão, o hebreu, gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Logo, quando Jacó teve um encontro com Deus, no val de Jabó, que ele luta com Deus, Deus fere Jacó na coxa e muda o nome dele. Jacó era enganador, usurpador, e vai chamá-lo de Israel. Jacó, que agora é Israel, tem 12 filhos. Esses 12 filhos, 12 patriarcas, vão gerar 12 tribos. E essas 12 tribos vão ser chamadas 12 tribos de Israel. Quando eles saem do Egito, ok? Eles entram no Egito apenas com 70. Abraão, sua mulher, seus filhos. Esses filhos, 12, se multiplicam. Quando Jacó entra, se multiplicam. E se tornam 12 tribos de Israel. Jacó, que agora se tornou Israel. Por isso o nome israelitas. Sob esse ponto de vista, podemos dizer que os hebreus e israelitas são o mesmo povo. Deles vieram, portanto, entretanto, depois disso, eles começaram a ser chamados israelitas por causa de Jacó. O que acontece? Vão para o Egito os hebreus, descendentes de Éber, de Abraão, que agora se tornaram israelitas e se multiplicam no Egito e se tornam escravos lá dentro de Faraó. Passa 430 anos, o que acontece? Vai acontecer a libertação do povo de Deus do Egito, através de Moisés. 430 anos depois, os israelitas vão sair do Egito rumo ao quê? A terra prometida. 440 anos peregrinando no deserto. Morre Moisés. Quem assume a liderança? Josué. Josué vai entrar onde? Na terra que Deus prometeu a Abraão dar à sua descendência, a terra de Canaã, desde Dan até Berseba. Esta região que hoje é disputada pelos palestinos. A Palestina de hoje, a Jerusalém, toda aquela fronteira da faixa de Gaza, tudo aquilo foi prometido a Abraão. Deus daria ao seu povo, à sua descendência. Quando Deus faz a promessa a Abraão, a promessa vai se cumprir 430 anos depois, quando Israel sai do Egito e agora vai herdar a terra que Deus prometeu, Canaã, sob a liderança de Josué. Chega ali, ela está habitada por povos, gigarzeus, jebuseus, heveus,
fariseus. Josué então vai expulsar esses povos de lá e vai distribuir Canaã, as terras, para as tribos e os seus descendentes, ok? Passado um tempo, essas tribos se dividem em reinos, 2 reinos, o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Portanto, desde o início da história até os dias atuais, Israel foi a única entidade independente e soberana que existiu naquela terra. Os árabes, os palestinos, nunca foram de fato proprietários soberanos daquela terra. Portanto, aquela terra pertencia a eles e foi dada por Deus. Essa terra prometida, essa Canaã que eles demoraram 40 anos peregrinando no deserto, que Deus prometeu a Abraão, que eles iam estabelecer a nação deles, é essa terra que está sendo disputada agora pelo grupo Hamas. Essa é a Canaã prometida aos hebreus, ao hebreu Abraão e aos israelitas, herdeiros de Abraão e de Jacó, que se tornou. E quando eles tomam posse, quando Josué passa o Jordão, expulsa os povos, os cananeus, e vão estabelecendo os perímetros e as fronteiras da terra, e vão se tornando uma nação soberana. Acontece que então, por volta do ano 1000 a.C., Davi conquista a cidade de Jebus. Que era a cidade de Jebus? A cidade de Jebus era a cidade dos jebuseus, povo de origem cananeia, que habitava lá desde quando Josué entrou. Só que com a entrada de Josué, Israel ainda não tinha conquistado todos os limites da terra. A cidade de Jebus era a herança de Deus a Abraão, mas ainda estava habitada por jebuseus. Davi, que agora é rei do reino unificado, porque ele era rei só em Hebrom, ele agora é rei sobre Hebrom e toda Jerusalém. Ele quer expandir o reino e tomar posse do restante que ainda não foi conquistado. E um desses pedaços não conquistados era a cidade de Jebus. Davi entra, expulsa os jebuseus e a conquista em 1000 anos antes de Cristo. Essa cidade de Jebus torna-se então a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, sede do reino de Israel, cidade de Davi, lugar da paz. Então essa cidade, junto com todo Israel, toda Canaã, pertence aos israelitas e foi conquistada, erguida por Davi. Seu filho, posteriormente, constrói o templo e faz então de Jerusalém a capital da adoração mundial, a capital monoteísta. Tudo aquilo então é herança do povo judeu. Agora vamos para o povo israelita. Agora vamos para o terceiro termo usado para o povo. Eles eram hebreus, se tornaram israelitas e por fim, e até hoje, são chamados de judeus. O que o termo judeu significa? Esse termo veio da tribo de Judá. Veja só, depois que Davi ele estabelece o reino, vão havendo sucessões de reis. Depois, com a morte de Salomão, o reino é único. Pois com a morte de Salomão, o reino se divide. 10 tribos cismáticas vão seguir Jeroboão I, formando o reino do norte, Israel. As 10 das 12 tribos. E apenas 2 seguem Roboão para formar o reino do sul, Judá, 2 reinos. Ocorre então 2 cativeiros. O povo de Deus é levado escravo para 2 cativeiros. As 10 tribos do reino do norte, Israel, são levadas para o cativeiro assírio e de lá nunca mais voltam.
são dissipadas, somem, desaparecem do mapa. O reino do sul, Judá, que é formado de duas tribos, Judá e Benjamim, é levado para o cativeiro babilônico e fica lá. Mas ela não fica dissipada, ela fica lá por 70 anos. Enquanto isso, Jerusalém, fundada por Davi, lá em Canaã, conquistada por Josué, estava habitada por alguns povos. Estava habitada, na verdade, por poucos judeus que ficaram e com samaritanos. Aí você vai para Neemias e Esdras. Estavam com as portas queimadas a fogo, estavam com os muros fendidos e com profunda miséria. Estava destruída a cidade, porque foi atacada por Nabucodonosor. Tinha poucos judeus pobres com samaritanos. Enquanto isso, o restante estava cativo na Babilônia. O que acontece? 70 anos depois, o reino do sul, Judá, volta, através de um decreto de Ciro, o persa, volta para sua terra, para reconstruir a cidade e o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor. Eles voltam, e quem que volta? Todas as 10 tribos dissipadas. Benjamim, uma tribo pequenininha. A proeminência vai estar com Judá. E agora os hebreus, que passaram a ser chamados israelitas, agora, com quase que o reino todo dissipado, são chamados judeus, porque descendem da tribo predominante pós-exílio babilônico, chamada Judá. Eles voltam, 70 anos, reconstroem o templo, a cidade. Estão ali, olha o povo de Deus sobrevivendo. Depois de ataques, quedas, juízo de Deus, guerras, voltaram. Anos 70 anos depois do cativeiro. Acontece que então, em 100 anos antes de Cristo, surge o império que vai dominar o mundo inteiro. É o Império Romano, que vai estabelecer fronteiras. O seu império vai expandir por quase todo o mundo. E várias cidades, reinos são anexados ao império como províncias do Império Romano. E está lá o povo de Deus, que agora se tornou judeus. Aí o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, ocorre a invasão da cidade de Jerusalém. O general Tito invade a cidade, saqueia a cidade e destrói mais uma vez o templo. Cumpre-se a profecia de Jesus. Vede tudo isso aqui, olhando para o templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra até que tudo seja destruído. O ano 70, o imperador Vespasiano ordena que o general Tito invada Jerusalém e destrói, saqueia a cidade e expulsa os judeus de lá. Acontece então a diáspora judaica, aquele povo que descendeu de Abraão, que herdou aquela terra que Deus deu, agora é obrigado a sair daquela terra. Ele sai da Judéia, sai de lá por causa da invasão do Tito. Tito destrói o templo, destrói a cidade, prende, mata, assassina judeus e expulsa. Acontece a diáspora, dispersão. Os judeus se espalham por toda a parte do mundo, principalmente para a África, para a Ásia, para a Europa. Vão para lá. O que acontece? No século II depois de Cristo, então veja só para você entender, portanto, desde o ano 70 depois de Cristo, os judeus não têm mais uma terra, não têm mais uma pátria. Eles ficam sem uma nação e sem um estado independente seu. Eles não têm pátria mais. Desde o ano 70 eles são expulsos e vão estar espalhados para o mundo todo. Enquanto isso, 1,5 séculos depois,
no século II depois de Cristo, houve uma revolta levantada contra o Império Romano, uma revolta que veio da Judéia, uma insurreição de alguns judeus para ainda ficar ali com aquela terra, dizer, não é assim não. Vem uma revolta levantada contra o Império, liderada por um homem chamado Bar Koba. Na época, o imperador vigente era o imperador Adriano, que derrota Bar Koba e frustra essa rebelião contra o Império. E para humilhar os judeus, depois dessa investida de Bar Koba, ele então determina a eliminação do Estado de Israel, da identidade de Israel, e muda aquele nome, Judeia, Jerusalém, aquela parte toda, para Palestina. Foi no século II que aquele lugar, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, que Josué conquistou, que Salomão construiu o templo, agora recebe o nome de Palestina. A palavra hebraica é Pelesh. Palestina é o mesmo que Filistina. O que é Filistina? Terra dos filisteus. Por que o imperador Adriano colocou na Judéia o nome de Filistina? Da onde vem Filístia, terra dos filisteus, porque os filisteus eram os principais inimigos do povo judeu. Então, para humilhar, para irritar, eles colocam um nome filisteu em uma terra judia. Então, é por isso, por essa razão, ele a chama. Então, Palestina não tem nada a ver com os palestinos de hoje. O nome, o termo, significa terra dos filisteus. O palestino de hoje não é filisteu. Os filisteus eram provavelmente de origem grega. Eles vinham do mar Mediterrâneo e da Ásia Menor e da Grécia. Adriano fez isso, o imperador, apenas para humilhar os judeus. Os filisteus não eram árabes nem semitas, sua origem era grega, eles não falavam árabe, então não tem nada a ver com os palestinos de hoje, ok? Então foi assim que nasceu a Palestina, um termo apenas para provocar os judeus. O que acontece? Após a conquista romana da Judéia, a Palestina, então, se tornou uma província do Império Romano, desde o século II. Acontece que no século VII, no ano 638 depois de Cristo, um califa árabe muçulmano toma a Palestina, que agora já era do Império Bizantino, que era uma extensão do romano. Esse califa, então, anexa a Palestina à Judéia, a Canaã prometida a Abraão. Agora ele toma a Palestina e anexa ela ao Império Árabe. E os árabes não mudam o nome, eles gostaram do nome dado por Adriano. Afinal de contas, eles não iam com os judeus, eles gostaram do nome. Nesse mesmo século VII, nascia Maomé, do sexto para o sétimo, nascia Maomé. E criava a religião islâmica e o Alcorão. A Palestina, então, se torna árabe e muçulmana, século VII. Quem vivia lá nessa época? Para nós saber quem é esse tal de palestino. É muito difícil descobrir a identidade etimológica, étnica dos palestinos, porque eles eram povos mistos, oriundos da África, estavam vivendo lá depois que Tito varreu os judeus e Adriano mandou embora e colocou o nome de Palestina. Quem vivia lá? Povos mistos, oriundos da África. Povos estes que agora no século VII foram forçados a se converterem ao islamismo.
Olha o Islã nascendo no século VII e fazendo da Palestina a sua sede, catequizando ou islamizando quem? Essas descendências africanas que estavam habitando lá. Nesse tempo, o que acontece? Em 690 depois de Cristo, esses muçulmanos dominam a cidade de Jerusalém e eles constroem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, que fica no mesmo território, no mesmo terreno, uma próxima da outra. A Domo da Rocha, quando você vê fotos de Jerusalém, ela é aquela cúpula dourada que aparece naquela construção. No ano 690, então, invadem o Islã e os muçulmanos, invadem Jerusalém, dominam e constroem o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Esse lugar que foi construído o Domo da Rocha, os judeus creem que foi o lugar que Abraão levou Isaac para ser sacrificado, que aquilo ali é parte do Monte Moriá, é um local sagrado para os judeus e pertence a eles. E aquele domo e aquela mesquita de Al-Aqsa foi construída em solo sagrado que pertence ao povo judeu e que também é o local onde foi construído o Templo de Salomão e pertence ao povo de judeus. Só que para os muçulmanos, eles também têm uma versão da história de Abraão no Alcorão, e eles acreditam que aquele lugar onde está o Domo da Rocha, foi onde Abraão levou para sacrificar, não Isaac, mas Ismael, que é de onde descendem os árabes, e que também aquele lugar é sagrado, porque foi onde Maomé foi assunto aos céus, subiu aos céus. Então, um povo acredita que aquilo é a terra prometida, a terra deles, e um local, porque o conflito tudo gira em torno desse local, da Mesquita de Al-Aqsa e do Domo da Rocha. Os judeus, os árabes, muçulmanos e palestinos creem, essa terra aí foi onde Abraão ia sacrificar Ismael, e onde Maomé pisou pela última vez antes de subir aos céus. Os judeus não, isso aqui é parte da terra prometida, onde foi construído o Templo de Salomão, e aqui são trechos do Monte Sinai, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Aqui está o problema, aqui está o conflito. Isso tudo começou século VII. Os judeus já tinham saído, já estavam 630 anos expulsos de lá. Por quem? Tito e por Adriano. Quem habitou lá nesse tempo todo? Africanos, gente do Egito. Chega então o islamismo, Maomé, chega então os muçulmanos, conquista aquele lugar e vão muçulmanizar o povo que está ali. E vão reescrever a Bíblia, dizendo que aquela terra é santa e pertencem a eles. E os judeus, logicamente, contrariam. Após esse período, século VII, a Palestina foi anexada à Síria e posteriormente anexada ao Império Turco-Otomano, que é a Turquia, onde é a capital Istambul. Agora já estamos chegando num período mais próximo. Os palestinos então já começam a ter envolvimento e herança turca.
Séculos então se passaram. Parei ele no século VIII, parei no século VI, V, depois de Cristo. Séculos se passaram. Chegamos no ano de 1930. Começa uma grande perseguição dos judeus na Europa, principalmente na Alemanha nazista, com a ascensão de Hitler. Com o resultado disso, muitos judeus migram, voltam para a Palestina. Lembra? Eles tinham saído de lá no ano 70. Agora, 2 milênios depois, por causa da perseguição que eles sofriam na Europa, eles começam a voltar para aquela terra que não é mais dele, está dominada pelos palestinos, que hoje são árabes e muçulmanos. Começam a voltar, ok? Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e com ela, um dos episódios mais tristes, mais cruéis, mais bárbaros da história, o Holocausto judeu. Mais de 6 milhões de judeus foram cruelmente assassinados por Adolf Hitler, pela Alemanha nazista. E o que acontece? Isso acelera ainda mais o processo do regresso dos judeus para a Palestina, para sobreviver. Esse povo não tem terra, onde eles vão e mora, o povo odeia eles, persegue eles, mata eles. Vamos voltar para aquela que um dia foi a nossa terra. Eles começam a voltar e começam a habitar na Palestina, entre os palestinos. A Palestina então vai começar a virar um estado de árabes, palestinos e judeus. Só que nesse tempo, quando o povo palestino percebe que está tendo uma migração muito grande de judeus, ocorre uma revolta árabe contra os seus novos vizinhos, os judeus. Começa a haver conflitos, guerra entre eles. E para resolver essa questão, os governantes ingleses, que a Inglaterra até então tinha domínio daquele local, montam uma comissão. E eles, a única solução que vem para evitar o conflito é criar 2 estados independentes para solucionar um problema: o Estado palestino e o Estado de Israel. A proposta, ela pesava mais a favor dos árabes, porque 80% do território eles dariam para os árabes, e só 20% seria dos judeus. Por incrível que pareça, os judeus concordaram, mas os muçulmanos rejeitam a proposta e retomam a violência e os conflitos. Continua o conflito naquele local. A solução então chega no ano de 1947. A questão vai para a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU então propõe a criação de 2 estados, repetindo a mesma solução da comissão. A proposta foi aceita pelos judeus e novamente rejeitada pelos árabes. Mesmo assim, foi aprovada na Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947. No ano seguinte, os britânicos se retiram da Palestina. E em 14 de maio de 1948, é proclamado e fundado o Estado de Israel. Finalmente, aquele povo que recebeu a terra de Canaã, prometida a Abraão, fundada por Davi, agora pode voltar para sua terra e ter um pedaço dela como Estado soberano e independente, em 1948. Agora, alguns aqui eram daquela época. Quem era daquela época? Ninguém, né? Mas o que acontece? Presta atenção o conflito, para vocês entenderem. Esse povo judeu está fora daquele lugar, praticamente, desde o ano 70, sem sua terra, de maneira oficial. Desde o ano 70. Agora, em 1948, com a fundação do Estado de Israel, eles voltam, mas se deparam com um povo que já está habitando lá faz quanto tempo? Desde o ano 70.
e que tem aquela terra como deles. Ou desde o século VII depois de Cristo. Quem está habitando lá agora? Os árabes, ou seja, os palestinos. Os árabes entendem que aqueles judeus que estão voltando querem fazer daquele lugar, querem fazer de Jerusalém novamente a sua capital espiritual. Nesse sentido, para os judeus, aquele lugar onde está a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha é importantíssimo. E eles entendem como sendo seus. E aí então, depois de 1948, quando Israel tem quando é decretado para que Israel tenha o seu Estado soberano, começam então os conflitos entre judeus e palestinos. Um dia após a fundação do novo país, diversos países islâmicos buscaram destruí-lo. No dia seguinte à proclamação do Estado, Egito, Síria, Líbano, Iraque, Transjordânia, que é a atual Jordânia, atacaram Israel. Então o conflito, esse que você está vendo aí, de forma moderna, tem origem nesse tempo.